Olá, muito boa tarde. Em cada sexta-feira reservamos esta emissão para falar da Bíblia, dos textos que são lidos nas missas de domingo, para descobrir novas mensagens que dirigem a quem nos escuta. Uma análise que faremos hoje com a irmã Paula Jordão, missionária Verbum Dei, e Juan Ambrósio, professor na Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estarem neste programa. Irmã Paula Jordão, há uma temática que une os três textos que se escutam nas Eucaristias deste domingo? Eu acho que sim. Quando lia e quando tentava rezar um bocadinho estas leituras, as palavras que me vinham era o pequeno e o grande, o alto e o baixo, o controle que nós às vezes gostamos de ter das coisas e a confiança que o Senhor nos convida a ter, o mistério da vida que às vezes gostaríamos de saber e que Deus às vezes desvenda e às vezes não. Então acho que são umas leituras que vale a pena ler, que vale a pena interiorizar e perceber o que é que o Senhor tem para nos dizer com isso. Eu também fico com duas palavras, a esperança e a confiança. Penso que elas percorrem todo este conjunto de textos e a proposta que nos é feita. Esta ideia, e parece-me tão oportuna no tempo em que vivemos, em que andamos assim um bocado... Todos nós estamos a perceber que estamos em tempos de mudança, mas não percebemos bem para que lado é que mudamos. E temos aqui uma excelente oportunidade de construir algo de novo e diferente, mas corremos também o perigo de não acertar, não é? E há aqui um convite claro à esperança e à confiança. Agora, não é aquela esperança e a confiança de que tudo isto vai acontecer bem e eu só tenho é que me manter sossegadinho e não fazer nada. Pelo contrário, é uma confiança e uma esperança que nos interpela a agir no sentido da transformação do mundo e da sociedade, no sentido de criar, de facto, algo de novo, sabendo que não estamos sozinhos nisso, e daí a confiança e daí a esperança, mas pressentindo que sem nós isso também não acontecerá, não é? E os textos vão-nos dar esses indicativos. E vamos então tentar perceber como, de que forma é que cada um dos textos remete para essas duas palavras. Desde logo, o texto do Evangelho, que é do evangelista Marcos, no capítulo 4. Antes da análise, vamos escutar este texto na voz de Luís Miguel Sintra. Naquele tempo disse Jesus à multidão: O reino de Deus é como um homem que lançou a semente à terra. Dorme e levanta-se, noite e dia, enquanto a semente germina e cresce, sem ele saber como. A terra produz por si, primeiro a planta, depois a espiga, por fim o trigo maduro na espiga. E quando o trigo permite, logo se mete a foice, porque já chegou o tempo das colheitas. Jesus dizia ainda: A que havemos de comparar o reino de Deus? Em que parábola o havemos de apresentar? É como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra é a menor de todas as sementes que há sobre a terra, mas depois de semeado começa a crescer e torna-se a maior de todas as plantas da horta, estendendo de tal forma os seus ramos que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus pregava-lhes a palavra de Deus com muitas parábolas como estas, conforme eram capazes de entender. E não lhes falava senão em parábolas, mas em particular tudo explicava aos seus discípulos. Palavra da salvação. Irmã Paula Jordão, é também a linguagem que interessa nos dias de hoje, para esta linguagem das parábolas, para tentarmos perceber o que é o reino dos céus? Eu acho que sim, ao mesmo tempo acho que precisamos de voltar a traduzi-las para nós, porque se calhar não sei se todos estamos muito habituados a lançar sementes à terra, esperar que cresça, acho que isso às vezes... Saber o que é um grão de mostarda. Sim, saber o que é um grão de mostarda, isto das aves que vêm. Mas sim que eu acho que é uma maneira que Jesus tem de contar histórias e nós somos muito sensíveis às narrativas, às nossas próprias histórias, então se calhar o convite é perceber quais são essas sementes, quais são essas árvores que hoje em dia nós plantamos. E eu fazia muito, se calhar, o paralelo com as nossas próprias vidas e com as relações que nós temos, que às vezes gostaríamos que fosse tudo muito, muito rápido e como dizia o Juan, estamos chamados à confiança e à esperança e isso se põe tempo, se põe espera, se põe a percebermos que as coisas, apesar de nós estarmos tão habituados aos micro-ondas, não são assim. Precisamos de estar muito mais abertos a que os nossos ritmos não são os ritmos dos outros, não são os ritmos da sociedade,
não são o ritmo das pessoas. Acho que há aqui um mistério muito grande da vida que Jesus nos convida a apreciar, que é o tempo que nós precisamos para viver. Isso nessa semelhança com a semente que é lançada, cresce, é esse tempo que é preciso também aguardar no percurso de cada um. Esse tempo que é preciso aguardar no percurso de cada um e esse também, eu chamo-lhe mistério, que é, há tantas coisas que às vezes queríamos fazer acontecer. Se nós formos ter com uma planta e porque queremos que ela cresça, começamos a puxar por ela, aquilo que fazemos é tirar-lhe com as raízes e vem tudo cá para fora. E acho que às vezes fazemos isso connosco, fazemos isso com a relação com os outros, queremos que o outro seja como eu quero que ele seja, queremos que eu seja como eu quero que eu seja, queremos que os nossos colegas de trabalho, lá em casa, as coisas aconteçam como nós queremos. E aqui Jesus nos diz, de uma maneira muito, muito simpática, que a semente cresce sem o semeador saber como. E acho que é uma frase tão importante que ele dorme, que ele levanta-se e ele não sabe como é que as coisas acontecem. Isso é um convite à passividade? Eu acho que não. Eu acho que é um convite a uma atividade muito passiva, que se calhar é diferente, que é, eu preciso fazer tudo aquilo que sei e ao mesmo tempo preciso de saber que há muitas coisas que eu já não posso fazer. E isto na sociedade de hoje eu acho que é uma coisa completamente difícil de perceber. Como é que isto se faz? Como é que eu espero que o sol nasça cada dia e ao mesmo tempo não posso fazer com que ele se ponha, nem posso fazer com que ele nasça, mas ao mesmo tempo eu posso estar nas relações e fazer com que elas funcionem, mas depois também se calhar tenho que esperar que a outra pessoa seja ela própria, que eu própria seja eu própria. Não sei como é que isto se explica, mas acho que é um desafio. A linguagem das parábolas é de facto uma linguagem poderosíssima. Ela é uma proposta a transportar-nos para outra coisa, a partir da realidade concreta, porque é isso que Jesus faz, parte da realidade concreta, do viver concreto daquelas pessoas e, através dessa linguagem, contando, fazendo estas narrações, transporta, ajuda, dá-lhes propostas indicativas para as transportar a outras leituras da vida, a outras possibilidades. Enfim, eu não sou de todo especialista na agricultura, sei muito pouco disso, mas vejo aqui, de facto, uma imagem poderosíssima para nos sentirmos interpelados numa série de coisas. Isto que a Paula estava a dizer do tempo. A semente precisa de tempo para germinar e isso é fundamental. E é uma das coisas que nós temos tão pouco, não é? Porque queremos tudo agora, queremos tudo aqui, queremos tudo já a acontecer de repente. Estamos a educar as gerações, as novas gerações, porque nós vivemos também nessa ansiedade do imediato, sem perceber que as coisas precisam de tempo para germinar. E este é o tempo de mistério da vida, dela florescer, dela crescer, porque é assim com todos os ritmos naturais, também deveria ser assim com a nossa vida, aquele tempo. Mas há aqui também outras dimensões que me parecem interessantíssimas. E uma delas é isto que é disto. A semente cresce por si e diz, ok, a gente não se tem que preocupar. Não, o que aqui está a ser dito, a gente tem que se preocupar. Temos que preparar o terreno, temos que regar o terreno. Isso ainda sei da agricultura. Tirar as ervas exatamente. E tudo isso quer dizer que algo depende de mim, que não é só a semente. Mas ao dizer que a semente cresce por si, quer dizer que essa semente não sou eu. O que vou anunciar não sou eu, não é só meu. É uma outra realidade que eu faço minha, que eu acarinho, que eu lhe arranjo a terra para a pôr, que eu lhe tiro as sementes daninhas do lado, que eu lhe ponho a água, que eu acarinho tanto aquilo para que aquilo possa produzir. Mas a semente não sou eu. Acho que isto é um enorme desafio às comunidades cristãs para perceberem que aquilo que elas têm, o tesouro que elas têm, não é delas e é para todos. E elas são chamadas a ser este agricultor que faz com que esta semente possa verdadeiramente germinar e chegar e produzir e depois chegar a todos. E acho que isso é, de facto, um desafio. E uma terceira nota que é a referência da semente do grão de mostarda, a mais pequenina de todas as sementes, para utilizar do pequeno e do grande. Não é, às vezes, no meio da espetacularidade. Estamos habituados a pensar que a nossa vida só vale quando faz coisas espetaculares que aparecem nos telejornais, nos jornais, nas revistas. Bem, hoje até nem é preciso fazer nada de espetacular para aparecer nessas coisas. Exatamente. Sim, Instagram, mas, e aqui está dito outra coisa, que a vida vale por si, que não precisa de coisas espetaculares, porque ela é por si espetacular, mesmo que seja pequenino. Isso é um desafio, de facto, a saborearmos este mistério imenso que é a vida tão bom.
E vivendo, para utilizar as palavras que vêm na Gaudete Exultate, esta exortação, vivendo de um modo extraordinário as coisas ordinárias. Pequeninas. Sim, também apanhando este tema do pequenino, que eu acho que na nossa sociedade hoje em dia acabamos por dar muito pouco valor ao pequeno, como dizia o Juan, ao pequeno, ao frágil, àquilo que se calhar já não vale. E acho que as leituras de hoje, principalmente o Evangelho, a primeira leitura, que depois já vamos ver, fala muito do pequeno que tem força para crescer, do pequeno que tem valor e que se nós desvalorizamos esse pequeno, acabamos por nunca ter o outro, se só valorizamos o grande. E acho que é muito importante porque aquilo que Jesus nos diz é também essa fragilidade que tem uma força impressionante. Essa semente que se nós deixarmos em cima de um chão onde não se enterra, não dá nada. Mas que se nós deixarmos que esteja num sítio de terra, tem uma força em si. Então, Jesus também nos chama a valorizar aquilo que é pequeno em nós, aquilo que é pequeno nos outros e acreditar que a força de Deus em nós, a força do amor, é capaz de vingar muito mais além daquilo que nós somos capazes de pensar, mesmo que aparentemente seja pequeno. Um texto que utiliza esta narrativa através das parábolas, de lançar a semente à terra, do grão de mostarda, para comunicar hoje o reino de Deus, que outras parábolas, que outras imagens seria necessário recorrer? Eu penso que não temos que ter qualquer receio de utilizar o que são as condições da vida de hoje. E, por exemplo, as redes sociais e todo esse fenómeno que está em cima da mesa do digital, do continente digital. Esses são os novos terrenos onde se fazem as novas sementeiras, digamos assim, sem qualquer tipo de problema. E também aí, se calhar, também aí o pequeno tem essa força de penetração que vai pouco a pouco passando, se calhar não é por ter milhões de visualizações que uma coisa, gestos, mas em todo caso há gestos também pequenos, não é? Que depois se tornam, quase a palavra até é estranha, gestos pequenos que se tornam virais, não é? No sentido de toda a gente vai lá picar e ver. Isso é um território que nós temos que pisar, que nós temos que habitar, um bocado para utilizar a linguagem da segunda leitura, então é habitar esses territórios. E atenção ao que quer dizer habitar. A expressão habitar, a mim, parece uma expressão forte, não é simplesmente ocupar um espaço, é fazer esse espaço meu. Isso é que é habitar. E há uma diferença abissal entre ocupar e habitar. Quando eu digo habitar os territórios digitais, é fazer desses também os terrenos onde a vida acontece. A vida não se reduz aí, mas ela passa por ali. É aí que as pessoas estão, é aí que as pessoas dialogam, é aí que as pessoas põem até algumas das suas preocupações, para não dizer quase todas, escancaradas, não é? É aí que nós temos que habitar, fazendo esses territórios novos, lançando aí a mensagem para que essa se possa tornar, de facto, esta árvore capaz de acolher as diversas aves que vêm, não é? Capaz de dar abrigo às pessoas. Estava ainda no comentário da Paula Jordão ao tempo que há pouco falou-se e a espera que é preciso ter a paciência para passar por ela. Isto a propósito de um fim do ano letivo, de tempo de exames que aí vem para muitos alunos. Tempo de decisões. Tempo de decisões. Tempo de escolhas. Sim. É preciso esperar, é preciso também saber fazer com que as coisas aconteçam no seu devido tempo. São as duas coisas. Acho que há que saber fazer acontecer e, ao mesmo tempo, saber que nem tudo depende de nós. Eu acho que é essas duas coisas, porque é verdade, se um estudante não estuda, não pode pensar que depois essa semente que não lançou vai crescer, ou se uma pessoa trabalha e não se prepara para a profissão que está a fazer, acho que depois também não pode esperar que as coisas aconteçam. Se calhar apanharia outra vez as duas palavras que o Juan disse, da esperança e da confiança. Uma coisa é esperar sem fazer nada ou no desespero, não é? Lá diz o ditado, quem espera desespera, e depois também diz o ditado, quem espera sempre alcança. Então eu acho que são essas duas coisas. Esse tempo que eu sempre digo que nunca está contra nós. Eu acho que o tempo foi inventado por Deus e nós inventamos as pressas ou nós depois inventamos os desesperos. Mas é perceber que o tempo, eu digo sempre, é nosso aliado. Então, como é que fazemos do tempo que temos, que são estas 24 horas por dia, que são iguais para todos, como é que fazemos desse tempo, tempo de Deus? Esse kairos, esse cronos, que são estas duas palavras gregas que Paulo utiliza, como é que fazemos desse tempo algo que nos ajuda? Então, como é que eu utilizo o meu tempo para me conhecer? Como é que eu utilizo o tempo para ser criativo na relação com os outros? Como é que eu utilizo o tempo para descansar? Como é que eu utilizo o tempo para me divertir? Como é que eu utilizo o tempo para estudar?
eu acho que se calhar há aqui um conceito também de trás que é um convite a perceber que o tempo é meu e que eu posso decidir. E às vezes temos essa frase de não tenho tempo. Mentira. É verdade, temos tempo para aquilo que precisamos e para aquilo que queremos. Às vezes sentimos completamente oprimidos por outras coisas, mas a escolha é nossa. Então, acho que é muito perceber quanto tempo é que eu preciso de dormir, quanto tempo é que eu preciso de estar com os outros, quanto tempo é que eu preciso para mim. E perceber que nesse tempo, e esse tempo que Deus nos oferece como a semente, nós também nos vamos desenvolvendo, nós também vamos crescendo, nós também vamos estudando, nós também vamos realizando as coisas. Não sei se responde à pergunta, sim, mas é fazer desse tempo esse tesouro maior que nós temos. Mas com alguma gestão também. Com uma interpelação clara ao protagonismo, não é? Aquilo que se referia a pedaço da passividade, é uma passividade muito ativa. É quase que um paradoxo, porque talvez um dos grandes desafios lançados às comunidades cristãs e aos cristãos na transformação do mundo é tendo a certeza de que a semente não são eles, de que o mistério não é algo que eles possuem, mas depois agir como se tudo dependesse de nós. O que é que eu quero dizer com isto? Ou seja, sabendo que aquilo que damos e oferecemos aos outros é algo que nos foi dado a nós e que recebemos como dom e, portanto, queremos partilhar como dom, mas depois fazemos tudo como se esse Deus não existisse e tudo dependesse de nós. Com a profunda certeza de que Ele existe, que Ele é que sustenta, para percebermos claramente este desafio que é não há um ativismo, mas há uma profunda ação interessada, apaixonada pela transformação do mundo. E nesta gestão do tempo que temos, também passa pelo tempo do nosso programa. Já não temos muito. Vamos a uma análise mais breve das outras duas leituras que se escutam neste domingo. A primeira, da profecia de Ezequiel. Eu, o Senhor, digo e faço. Que determinação é essa que o texto mostra? É um texto que volta a falar do pequenino, não é? Deus diz que vai arrancar, é uma palavra muito dura, forte, um ramo de uma árvore que é muito alta, e então essa árvore alta vai deixar de ser a mais importante e esse ramo pequenino vai crescer. E volta a ser aquilo que também dizia o Juan, eu, o Senhor, digo e faço, e às vezes nós esquecemos muito que Deus é Deus, que Deus existe e que não somos nós. Então, esse fazer tudo e depois também acreditar que Deus faz tudo e o tudo de Deus é muito maior do que o nosso. Há uma frase muito, muito forte que um dia li, que diz, depois da morte de Jesus, agora tudo está nas mãos do Pai. E esse realmente enfrentar a vida com vou tentar fazer tudo o que sei, mas depois também há que deixar um espaço de dizer, Senhor, Pai, agora tudo está nas tuas mãos. Porque o Senhor, aquilo que diz, faz. Sublinhar esta dimensão a mim parece-me fundamental, porque há aqui uma coisa que percorre também estes textos todos, é que há, e é isso que também a nossa fé nos diz, há um projeto de Deus para a humanidade. E esse projeto é claramente, eu gosto de dizer em 3 palavras, é um projeto de realização, de felicidade, de salvação para o ser humano. A expressão salvação já diz tudo o resto. Infelizmente a gente espiritualizou tanto a salvação que precisamos dizer que ela é também realização e felicidade. E, portanto, que não há salvação sem felicidade, embora a salvação não seja só e não se esgote só na felicidade, mas não prescinde dela, não pode prescindir dela. Ora bem, esse é o primeiro projeto de Deus. É por causa disso que Deus nos cria. E o que estes textos nos dizem é que Deus mantém-se fiel a este projeto sempre. E, portanto, mesmo quando as vicissitudes da liberdade humana e da história humana parece querer levar isto para outros lados, Ele insiste neste primeiro projeto de realização, de felicidade. E o texto, no fundo, diz-nos isso. Portanto, vai arrancando sempre ramos novos, vai sempre gerando vida, de modo que aquilo que é o seu sonho se possa concretizar. Agora, a beleza disto é que não é um sonho apesar de nós, nem um sonho sem nós. Pelo contrário, é connosco e por causa de nós. Isso também, desculpa, isso também me faz pensar no tempo e na história, não é? Que Deus acompanha o nosso tempo e faz história connosco. E às vezes nós podemos pensar, nesta situação Deus não está, é impossível que esteja, e Deus tem essa capacidade de continuar a ser semente e de fazer germinar as nossas sementes e de plantar ramos novos, mesmo nas situações que nós vivemos, de doença, de falta de trabalho, de desespero, de não ter respostas. Se nós nos abrimos a Deus, Ele é sempre capaz de nos dar um caminho novo, uma história nova, um tempo novo. E isso é a grande mensagem também de hoje. Eu digo e faço. Podemos esperar e confiar.
Passamos à análise ao texto da segunda leitura. O que é que ela nos diz sobre o tempo em que estamos no nosso corpo? É uma leitura que tem que ser lida, como todas, mas esta com especial cuidado, porque uma leitura rápida dela faz-nos, se calhar, ler o contrário do que ela pode dizer. Como, por exemplo, que isto é um tempo passageiro, que o é, mas que por ser passageiro não convém eu prender-me demasiado, não conta. Bem, é assim, se nós não vivermos este tempo, pura e simplesmente não vivemos. E, portanto, é bom que tenhamos consciência disso. E o texto, penso que, quando lido a partir de outras perspectivas, acaba por nos dizer isso mesmo. Fala-nos nesta tensão também típica do cristianismo. Primeiro, a tal categoria habitar, que eu hoje posso... Não é essa a perspectiva de Paulo, mas julgo que pode ser essa também a leitura, percebendo nós toda a história do cristianismo e tudo o que é o projeto cristão. E era a tal questão do habitar. Quando se fala em habitar os corpos, até parece que isto é algo que a gente tem aqui, passageiro, que nós não somos isto. Nós somos isto. E a própria categoria habitar diz isso, quer dizer, o corpo não é um espaço que eu ocupo, é aquela realidade que eu sou, que eu faço minha, a partir da qual eu vivo a minha existência, na qual se concretiza a minha existência. E, portanto, habitar é assumir essa realidade. Agora, assumindo-a, não só no aqui e no agora, percebendo que essa realidade que eu sou, e sou obrigatoriamente aqui e agora, não se esgota, no entanto, no aqui e agora, e abre-se a outras perspectivas, a outros horizontes, que são os horizontes do próprio mistério de Deus. E, portanto, temos aqui perceber que não é tudo aqui e agora, mas perceber que é aqui e agora que eu jogo tudo, não é? E isso parece-me ser, de facto, um desafio muito, muito importante. Brevemente, algum comentário? Sim, nesta ideia, Paulo diz que estamos sempre cheios de confiança e depois diz, pois caminhamos à luz da fé e não da visão clara. Também essa confiança de que não vamos compreender tudo já, não compreendemos muitas vezes como é que Deus atua, que o nosso corpo também é ótimo e ao mesmo tempo também é limitado, e que isso nos faça viver nessa abertura, dizer, olha, Senhor, eu faço tudo, confio tudo e ajuda-me a ver, se calhar, aquilo que não me é fácil ver, porque vivo à luz da fé. São desafios e mensagens que estão nestes 3 textos que se escutam nas Eucaristias deste domingo. Agradeço-vos terem estado aqui no programa a analisá-los e a propor para a reflexão e o cotidiano de quem nos vê e ouve. Mais logo, acompanhe o programa Eclésia na rádio, na Antena 1, pelas 22h45. Votos de boa tarde, bom fim de semana. Até à próxima segunda-feira, se Deus quiser.